Sem vacina, sem trabalho. Vaticano endurece postura contra antivacinas da Covid. Sem vacina, sem trabalho. Grandes empresas pressionam pela obrigatoriedade da vacinação contra a Covid no local de trabalho. Papa insta as pessoas a receberem a vacina da Covid-19. O ministro da Justiça do Zimbábue, Ziambi, disse aos funcionários públicos que não desejam ser vacinados contra a Covid-19 devem se demitir. Bem-vindo ao canal Voz no Deserto. Este é o pastor Kisezava. Este canal existe para preparar o mundo para o breve retorno de Jesus Cristo. O período do tempo de graça para o planeta Terra está se aproximando rapidamente do fim. Jesus voltará em breve. Portanto, a mensagem que vem deste canal é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. A crise da lei dominical está bem diante de nós. E, como povo de Deus, devemos nos preparar. Não podemos nos preparar para a tempestade durante a tempestade. O momento de se preparar é agora. Será que a pandemia preparou o terreno para a lei dominical? Este é o tema da nossa discussão de hoje. É verdade que a pandemia da Covid mudou o mundo de maneiras que poucas pessoas jamais imaginaram. Os governos declararam estado de emergência, restrições sem precedentes foram introduzidas e milhões de pessoas se viram obrigadas a tomar decisões pessoais difíceis. Entre os danos irreversíveis causados pela pandemia, destaca-se o fechamento das igrejas por serem consideradas serviços não essenciais. Quando as igrejas reabriram, o estilo de culto havia mudado e centenas de membros haviam desaparecido. Será que esses eventos simplesmente pertencem à história ou revelam padrões que podem nos ajudar a entender as profecias bíblicas e a estarmos preparados para a grande crise que se abaterá sobre o mundo? Gostaria de relembrar que a pandemia da Covid-19 foi uma crise mundial e que em breve uma crise ainda maior atingirá o mundo. A pandemia, a vacina da pandemia foi um prenúncio da lei dominical? Será que isso foi um teste para o povo de Deus antes da crise final? Convido vocês, irmãos, a ouvirem atentamente esta apresentação até o fim. Ao estudarmos a Bíblia, é interessante notar que no capítulo de Daniel, no capítulo 1, no livro de Daniel e seus amigos foram submetidos a um teste sobre o apetite, e então no capítulo 3 de Daniel vemos o teste final. A Babilônia ergueu uma imagem e ordenou a todos que a adorassem. A pandemia da Covid-19 foi um prenúncio da lei dominical. Antes de respondermos a essa pergunta, vejamos o que é um precursor. Um precursor é algo que ocorre antes de outro evento e pode indicá-lo, prepará-lo e conduzi-lo. É um sinal ou desenvolvimento anterior que precede a algo maior. O que exigirá a marca da besta? Esta é a nossa primeira pergunta. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: e ele exerceu todo o poder da primeira besta na sua presença e fez com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A Bíblia mostra aqui que a autoridade do Estado será exercida para compelir a adoração. Serão promulgados decretos obrigando a todos a adorarem
e a receber a marca da besta. Vamos encarar essa questão. Será que a pandemia deu aos governos o poder de controlar multidões com um simples decreto? A resposta é sim. Existiu algum padrão semelhante na aplicação dessas medidas em todo o mundo? A resposta é sim. Será possível que as nações tenham recebido suas ordens de um único centro de comando? A resposta é sim. Mas observemos algo aqui. A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 13, versículos 17, e que para ninguém poder comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso foi retirado de Apocalipse capítulo 13, verso 17. Aqueles que recusarem a marca enfrentarão pressão econômica. A compra e venda se tornarão um meio de compelir a conformidade. Vamos comparar esse princípio com o que o mundo vivenciou durante a pandemia. Durante a pandemia, muitos governos e empregadores introduziram medidas que afetaram as viagens, o acesso a locais públicos e, em alguns casos, o emprego. Contudo, diferentes países adotaram políticas diferentes. E o alcance dessas medidas variou de lugar para lugar. E observem bem atentamente, não estamos dizendo que a pandemia foi a marca da besta. Não é esse o assunto que estamos discutindo. A pandemia não foi a marca da besta. Nem mesmo a vacina foi o sinal da besta. A Bíblia ensina que a marca da besta está ligada à adoração e à lealdade aos seus poderes. No entanto, a pandemia ilustrou algo importante. Em tempos de emergência global, governos e instituições podem implementar medidas abrangentes que afetam o comércio, o emprego e a participação na sociedade. Em Apocalipse capítulo 13, descreve uma crise futura na qual restrições econômicas serão usadas para pressionar as pessoas em relação à questão da adoração. Será que a pandemia preparou o mundo para isto? A resposta é sim. Agora, a coisa está ficando séria. O que vai desencadear a lei dominical? Vejamos o que diz o Espírito de Profecia. Estou lendo o livro O Grande Conflito, página 589. Ela diz: enquanto se apresenta aos filhos dos homens como um grande médico, capaz de curar todas as suas doenças, ele trará enfermidades e desastres até que as cidades populosas sejam reduzidas à ruína e à desolação. Mesmo agora ele está agindo. Esta é a obra do diabo, em acidentes, em calamidades no mar e em terra, em grandes incêndios, em tornados violentos e tempestades de granizo terríveis, em tempestades e inundações, em ciclones, em tsunamis e terremotos, em todos os lugares, e de mil formas, Satanás está exercendo seu poder. Ele destrói. A colheita madura e a fome e a angústia se seguem. Ele contamina o ar com veneno mortal, e milhares perecem pela pestilência. Essas visitações se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. A destruição virá sobre os homens e a besta. A pandemia da Covid foi causada pelo diabo. Somos informados de que Satanás exerce seu poder para causar as doenças. E tudo isso, calamidades. O que acontecerá, então? É o que nos foi dito no livro Grande Conflito, página 590.
E então, esse grande enganador persuadirá muitos de que aqueles que servem a Deus são os causadores desses males. Assim o diabo causará os males. E então persuadirá os homens a dizerem que aqueles que servem a Deus são os causadores desses males. A classe que provocou o desagrado do céu atribuirá todos os seus problemas àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma repreensão perpétua aos transgressores. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso do sábado dominical, que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. E que aqueles que apresentam as reivindicações do quarto mandamento, o sábado, destruindo assim a reverência ao domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Aqui notamos que as calamidades desencadearão a lei dominical. A pandemia da Covid foi uma calamidade no passado que paralisou o mundo inteiro, sim. E qual foi a solução para essa calamidade? Foi a vacina contra a Covid. Aqui vemos como o diabo operou. Ele criou o caos e depois apresentou uma solução. O que lemos aqui é que o diabo causará calamidades. Ele causará doenças. E qual será a solução? Será a observância do domingo por lei. Portanto, aqui vemos um padrão semelhante ao que foi exercido durante a pandemia da Covid-19. Somos lembrados de que a marca da besta eventualmente envolverá um decreto de morte. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 13, verso 15, e foi-lhes concedido poder para matar e para formar a imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, que fossem mortos. A profecia atinge seu clímax com um decreto contra aqueles que se recusam a adotar a imagem da besta, adorar a imagem da besta. Esses eventos revelam uma progressão clara: adoração forçada, sanções econômicas e, por fim, um decreto de morte. Permitam-me fazer uma pergunta. Durante a pandemia, as pessoas foram perseguidas por se recusarem a tomar a vacina? A resposta é sim. Milhares em vários países perderam seus empregos. Isso foi perseguição? A resposta é sim. Então, voltemos à nossa pergunta original. Será que a pandemia foi um prenúncio da crise vindoura que levará à lei dominical? A verdade é que a pandemia condicionou o mundo a ceder a decretos de emergência, até mesmo decretos que guerreiam contra a liberdade de consciência. Somos lembrados pela pena da inspiração. Os reinos terrenos governam pela supremacia do poder físico, mas do reino de Cristo toda arma carnal, todo instrumento de coerção é banido. A coerção é um instrumento do enganador.